Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu te e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Amado Mestre Jesus, queridos companheiros do plano espiritual, agradecemos todo um carinho, um amparo, as boas vibrações da espiritualidade, de Deus, nosso Pai Criador, que nos possibilitou essa reencarnação, e de Jesus, pela possibilidade do trabalho em sua seara.
Agradecemos muito este amparo de sempre. Pedimos à espiritualidade que possa renovar as nossas vibrações e que as boas vibrações que aqui forem reunidas possam ser encaminhadas também onde quer que elas se façam necessárias. Pedimos por todos aqueles que estão em desequilíbrio emocional, físico, espiritual, que essas boas vibrações possam trazer algum alívio, e que pedimos também proteção para todos os trabalhadores e frequentadores da casa de André Luiz e todos aqueles no nosso planeta que estão passando por alguma dificuldade, sejam encarnados ou desencarnados. Agradecemos a tudo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje estou gravando um pouquinho antecipado porque eu vou ter um compromisso de trabalho e não sei se eu vou chegar a tempo, então prefiro deixar garantido aqui, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês, a gente poder conversar um pouquinho. Mais uma reunião pública da Associação Espírita André Luiz. E hoje nós teremos, como sempre, duas partes. A primeira parte do livro Palavras de Vida Eterna, a expositora será a Alessandra. A gente estava com falta, sentindo saudades da Alessandra, que já tinha um tempinho que não fazia, mas ela vai fazer hoje essa primeira parte. E no segundo momento nós teremos a Sandra Minamar, outra grande amiga também, que vai fazer a continuidade do estudo, tá bom? Agradeço muito o carinho de todos, que possam ter todos um bom estudo, tá bom? Grande abraço. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui, para mais um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel. E hoje o estudo é referente ao socorro. O título do capítulo 76, Socorramos. Antes de iniciarmos, pedimos, primeiramente agradecemos a oportunidade, pedimos aos mentores da Casa de André Luiz que estejam conosco, nos inspirando, nos iluminando, para que desta reflexão a gente possa tirar uma energia para conduzirmos a nossa semana. É sempre bom pensar que da mesma forma que alimentamos o nosso corpo, trabalhamos, para adquirirmos as nossas conquistas materiais, a nossa sobrevivência, é sempre necessário também fazermos a nossa higiene mental, também alimentarmos o nosso espírito, a nossa mente. É muito importante isso. Então, essas palavras de vida eterna, esses capítulos, são capítulos rápidos, mas eles têm uma função de adentrar a nossa consciência, expandir a nossa consciência de uma maneira potencial. Então, embora sejam palavras pequenas, eu acho muito interessante pensarmos como que essas proposições aqui do Emmanuel, como que elas são potentes, como que elas vitalizam e abrem muito a nossa cabeça. Portanto, esse estudo aparentemente rápido, semanal, ele abre portas e possibilidades para o nosso crescimento evolutivo. Então, vamos ao estudo. Aí, ele traz aqui primeiramente a epígrafe. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. De Mateus 7.2. Isso já nos diz muito, Não preciso ficar trabalhando aqui entre essa epígrafe, porque ela por si só já diz tudo. E aí o Emmanuel começa. De certo, observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes e discórdias. Também, gente, na nossa própria experiência diária, isso aí a gente vê ao nosso entorno diariamente esse tipo de acontecimento. Muita discórdia, principalmente nesses últimos momentos atuais, Junto do próprio coração, surpreenderá os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa, amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados em erro? Então, como ajudar essas pessoas que aparentemente estão mergulhadas em erro? Eu digo aparentemente porque
nem tudo dá para a gente entender. Às vezes a gente vê, né, que aquilo ali é aparentemente uma fria para a pessoa, é uma estrada que vai levar lá um caminho tortuoso. Mas, embora a gente pressinta isso, não cabe a nós o julgamento, nem as críticas, e nem ficar com aqueles sermões infindáveis, censurando. Por isso que o Emmanuel nos diz, censurar é fazer mais distância e desprezá-los será perdê-los. Quantas mães, né, eu estou usando o exemplo da mãe, mas pode ser do amigo, mas vou usar aqui o da mãe. Quantas mães que ao tomarem uma atitude de ficarem criticando, fazendo sermões, interferindo diretamente na vida dos filhos, lógico, né, intencionalmente, com o intuito de ajudar, de resgatar aquela pessoa que você pressente que está à beira de um perigo. Mas, então, as mães, principalmente, né, no afobamento de querer ajudar, de querer proteger o filho, ela quase sempre toma essa atitude, né, de ficar ali fazendo crítica, e isso, às vezes, até afasta a pessoa, o filho. Bom, e o que Emmanuel fala que é imprescindível para socorrer essas pessoas que amamos tanto e que queremos ajudar? Para começar, sintamos-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Né? Pensar o que levou essa pessoa a fazer, a ter uma atitude, um comportamento tão descompensado, tão desajustado. Então, tentar perceber, tentar entender, né? Porque para toda consequência tem uma causa primeira. Então, isso ajuda bem. Situemo-nos no campo dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação de serviço silencioso. Olha que maravilha, gente. Emmanuel diz tudo aqui. É uma receita, né? Atenda, ajude, mas de maneira silenciosa, discreta, sem alarde, sem marketing. Porque a ajuda mesmo, né? Como já temos aí as nossas parábolas, né? O que a mão direita faz, a esquerda não pode fazer, ou vice-versa. Não pode saber, desculpa. Então, o ato de ajudar, ele deve ser um ato de discrição, um ato silencioso, tentar ajudar de maneira pontual, sem ser muito ostensivo, porque muitas vezes nos enganamos, achamos que queremos ajudar e queremos aparecer, né, fazer promoção da nossa imagem através daquela ajuda. Então, se agirmos de maneira silenciosa, essa contribuição ela vai ser muito valorativa, porque ela de fato é uma contribuição para atender, para socorrer ao necessitado e não para a autopromoção. Se lhe aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes o apreço, para acolher, né? Se a gente tem a oportunidade de ver que aquela pessoa que está num desvio, e se a gente tem aquela oportunidade para testemunhar que a gente tem apreço, que a gente tem carinho, que a gente tem admiração por aquela pessoa, então faça, é isso que o Emmanuel está dizendo. No pensamento, guardemos-los todos em vibrações de atendimento e carinho. Na palavra, envolvamos-los na bênção do verbo nobre. Ou seja, mesmo que você não consiga estar ali efetivamente dando aquele apoio de maneira mais proativa, de maneira mais
materializada, mais concreta, porque nem sempre a gente pode, né, estar ali e ajudando dessa forma material e concreta, ainda que seja extremamente necessário a gente estar sempre pensando na ajuda material e na ajuda pontual e efetiva. O Emmanuel fala, se não for possível, então faça essa ajuda através das vibrações, do envolvimento, de um bom pensamento. Por quê? E até na palavra, envolvendo na bênção do verbo nobre. Ressalta-se aqui, gente, a palavra, ela é tudo. Ela pode fortalecer uma pessoa, ela pode abrir brechas na consciência daquela pessoa. Uma palavra bem colocada no momento certo, né? Se você está numa situação, você quer dizer algo para uma pessoa, quer ajudá-la com a sua palavra, primeiramente, faça um recolhimento, uma oração, pede ao plano espiritual divino superior que lhe dê inspiração para que você saiba o momento certo de falar, a palavra certa a usar, no sentido de edificar, de construir, de reerguer. A palavra tem que ser vista como, na metáfora, como uma alavanca e não como um guindaste. A palavra, ela pode suspender ou quedar uma pessoa. Então, é muita responsabilidade o uso dessa palavra. Nem sempre estamos preparados espiritualmente também para levarmos isso. Mas a gente sempre pode pedir auxílio, pedir aos mentores, pedir ao plano espiritual que nos inspire, que nos ajude. Às vezes até a gente pode fazer uma leitura de um livro antes de irmos em direção àquela pessoa com o nosso auxílio. Lembramos sempre, né, dos preceitos de Francisco de Assis, que sejamos instrumentos de paz e luz, e as nossas palavras são instrumentos potencializados. Então, Emmanuel continue, na atitude, amparemos quanto seja possível, em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução, todos. E todos sujeitos a erros também, né? Podemos amanhã ser aquele que está em queda. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Então, que sejamos fortes para que para não proferirmos julgamentos. E que tenhamos fé, porque a fé, ela move montanhas. Sejamos ativos, uma fé ativa, uma fé raciocinada, no socorro ao próximo e no socorro a nós mesmos. Que assim seja. Boa semana para todos. Boa noite, minha gente. É uma alegria enorme estar mais uma vez aqui com corações tão amigos para a gente estar conversando um pouquinho sobre a temática da paixão. Mas eu sei que vocês já fizeram uma oração e eu quero pedir, né, por mim aqui, né, que Jesus possa estar abençoando os nossos propósitos, abençoando o nosso trabalho, para que a gente efetivamente possa trazer um pouco sobre uma reflexão sobre a temática desta noite. A gente vai estar falando, então, sobre as paixões. Muito interessante. Quando nós falamos de paixão, quem é que nunca viveu uma paixão? Ou seja, quem é que nunca esteve apaixonado, né? Porque as paixões, elas perpassam por nossas vidas. A paixão, então, o que é estar apaixonado? Então, a paixão que a gente conhece é especialmente lá na nossa adolescência, quando ainda éramos jovens,
ou mesmo lá na pubescência, que a gente vai ver aquela pessoa extremamente apaixonada pelo outro, ou então nós estamos num relacionamento, né, de marido e mulher, o marido diz, eu estou apaixonada por outro, eu estou apaixonado pelo trabalho que eu estou fazendo. Então, o que a gente vai observar quando a pessoa menciona, eu estou completamente apaixonado? E é muito interessante, porque a pessoa vai dizer completamente. Ou seja, quando ela diz, eu estou completamente apaixonado, é como se essa paixão estivesse envolvendo toda a sua vida e estivesse direcionando os seus passos. E aí é muito interessante quando a gente diz assim, quando a pessoa está apaixonada, ela está cega, né? A paixão, ela consegue cegar o outro, de tal forma que o outro não consegue raciocinar, de tal forma que o outro terá muitas dificuldades de verificar que aquela paixão não lhe trará benefício, que possivelmente lhe trará muitas complicações na sua vida, lhe trará resultados, às vezes, daninhos na sua vida. E muitas vezes, assim, a paixão, a gente diz assim, é como um fogo. Porque ela passa, né? A pessoa está apaixonada e depois ela vai passar, né? Então, essa paixão, ela não tem a durabilidade, por exemplo, do amor, né? Porque o amor, ele é um processo de reflexão, é um processo de amadurecimento, é um processo de tempo, né? Então, quando a pessoa ama, geralmente ela dedica um tempo mais para conhecer o objeto amado. E nesse processo de conhecimento, nesse processo de permuta de ideias, de reflexões, então cresce alguma coisa mais amadurecida, alguma coisa mais pensada, alguma coisa mais refletida, né? É uma construção no amor. Mas na paixão não tem, né? A paixão, ela arrasta, né? E faz com que a pessoa não consiga mais pensar de forma equilibrada. Ela está apaixonada. Bom, mas então, assim, a paixão, o que significa, portanto, a paixão? A paixão é um excesso, né? Fica claro para nós, assim, a primeira questão, assim, é um excesso. Há um excesso que se acresceu à vontade. Então, a paixão, ela pode, sim, levar o homem para o bem ou pode levá-lo também para o abuso, para o mal. Mas quando a pessoa, por exemplo, está apaixonada por um projeto, isso vai ser bom, né? Porque ela vai duplicar suas energias, duplicar o seu tempo, ela vai ficar concentrada naquele propósito. Enquanto ela não realiza aquele propósito, ela não fica tranquila. Então, a pessoa pode também se apaixonar por um projeto. Ela pode se apaixonar por uma ação positiva. Então, o princípio da paixão é ruim? Não, não. Porque ela vai potencializar, ela vai duplicar aquele desejo, aquela vontade, aquela necessidade de realizar alguma coisa para o bem. Mas, quando a pessoa abusa, aí vai trazer um grande mal. Então, eu posso dizer assim, qual que é o limite da paixão? A paixão tem limite, né? É bom estar apaixonado, tem limite a paixão? Sim. Os espíritos vão dizer, e aí é muito interessante essa explicação que os espíritos trazem para Kardec, porque eu acho que ninguém vai esquecer, né, desse exemplo que ele vai dar para a gente, né? Ele vai dizer assim, a paixão é como se fosse um corcel, um cavalo desgovernado. E eu me lembro na minha adolescência, que eu estava na fazenda, e eu resolvi, né, montar num cavalo. O pessoal falou assim, esse cavalo é bravo. Eu falei assim, não, mas eu não tenho receio, não, deixa que eu vou montar no cavalo. Eu era adolescente, nem sabia. E subi no cavalo, e assim, foi inesquecível isso. Porque o cavalo, ele desembestou, não é? Ele saiu enlouquecido.
E eu não conseguia pegar as rédeas do cavalo, porque ele estava muito enlouquecido. E aí eu fiquei desesperada, porque ele só ia parar quando ele caísse, né? Porque ele saiu enlouquecido realmente. Até que alguém teve coragem de entrar na frente do cavalo e puxar as rédeas e parar o cavalo. Então, assim, é assim que os espíritos explicam para Kardec as paixões. Quer dizer, é como se fosse um corcel, como se fosse um cavalo, né, um cavalo, um animal desgovernado, que sai correndo e aí ele não observa nada, ele atravessa tudo, ou seja, ele passa por cima de tudo que ele encontra. Então, uma pessoa, isso é muito interessante para a gente pensar realmente o que ocorre quando uma pessoa está apaixonada. É realmente como um cavalo desgovernado. Ele não consegue enxergar. O que eu observei é que o cavalo não enxergava. Ele passava em cima de tudo. Ele ia pulando, ele saiu realmente sem nenhum controle. Então, assim, a paixão é exatamente isso, né? O indivíduo ele não consegue analisar, pensar, refletir. Ele passa por cima dos seus sentimentos. Ele passa por cima, muitas vezes, da sua ética. Ele passa por cima daquilo que ele sabe que não é correto. Mas se ele estiver apaixonado, ele fará. Né? Então, uma pessoa apaixonada, ele poderá ter atitudes com consequências, às vezes, desastrosas. Por isso, a paixão, ela só é benéfica quando nós conseguimos fazer, portanto, esse controle. Quando nós conseguimos direcionar esse excesso de amor, esse excesso de vontade de realizar um propósito, quando nós conseguimos, por meio da nossa vontade, por meio do nosso equilíbrio, por meio da nossa reflexão, por meio da oração, a gente dá conta de conduzir os nossos atos. Então, se esse excesso de sentimento, né, que a gente vai chamar, essa duplicação das forças do homem, porque quando o homem está apaixonado, então nós vamos observar que as suas forças estão duplicadas. Então, o que eu observei lá no animal, no potro, no cavalo? Que ele estava extremamente, olha, ele corria, que certamente ele não correria se ele estivesse tranquilo, se ele estivesse bem. Ele corria, né, sem nenhum controle. Então, quando a pessoa está apaixonada, ela também tem as suas forças duplicadas. Ela consegue realizar muitas coisas. Ela consegue realmente, então, ter todas as suas forças duplicadas. Aí, quando nós pensamos em forças, a gente pensa assim, ter a sua capacidade, toda a sua capacidade de realização duplicada. Mas é preciso que haja um controle da vontade, é preciso que haja um controle do nosso pensamento, do nosso raciocínio, do nosso juízo, para que as ações realizadas por aquele que está apaixonado não venha trazer consequências desastrosas e desagradáveis para a sua vida. Então, assim, porque toda paixão, ela tem origem no sentimento ou numa necessidade natural. Então, o princípio das paixões não é, assim, portanto, um mal. Não é, na verdade, ela é esse exagero do nosso sentimento ou esse exagero de uma necessidade. Então, está exagerado. Tudo bem se tiver exagerado, mas se a gente dá conta de organizar, se a gente dá conta de planejar, se a gente dá conta de conduzir. Então, assim, é ruim? Não. Eu estou muito apaixonada por esse projeto. Eu consigo pensar nesse projeto. Eu consigo me debruçar sobre o projeto.
eu consigo vislumbrar as realizações que eu desenhei para esse projeto. Ou seja, então, em si ela não é mal, desde que eu tenha, portanto, o controle, ou seja, desde que eu dê conta de vigiar. Por isso aí a gente lembra quando Jesus fala vigia e ora. Porque se eu estou apaixonado e se eu tenho a vigilância, eu vou fazer uma oração, eu vou pedir a proteção espiritual, vou pedir para que todos os meus atos sejam conduzidos pela espiritualidade superior. E, com certeza, o resultado não pode trazer prejuízos, se nós temos como orientação o nosso Pai. E aí, realmente não poderá não trazer prejuízo para a gente. Mas eu me lembro que um dia eu estava numa palestra, eu dizia para as pessoas assim, gente, vocês já se apaixonaram? Como é que é isso, né? Aí todo mundo falava disso, né? Olha, não é bom não, né? Então, a experiência que as pessoas me relataram das suas paixões não foi nada bom, né? Todo mundo falou assim, olha, não foi nada bom, não. Quando eu me apaixonei, uma pessoa falou, olha, eu saí de casa, perdi meus filhos, deixei tudo e corri atrás de uma paixão. E aí, como uma paixão nem sempre é duradoura, aí você acorda e fala, o que eu fiz? Aí você terá que refazer os seus passos. Mas, para todos, uma coisa era certa, né? A paixão, ela cega o homem. E é, então, por isso que ela acaba sendo perigosa. Mas, se a gente tem essa consciência que a paixão pode ser perigosa, porque ela nos cega, que a gente, né? Porque a pessoa fala assim, quando eu estou apaixonado, não tem jeito, a gente não quer saber, a gente não quer refletir, a gente não quer analisar, a gente quer viver aquele momento. Pois bem, mas viver aquele momento da paixão pode custar muito caro. Uma paixão pode custar uma reencarnação. E uma reencarnação não é uma coisa tão simples e tão fácil. Nós sabemos a dificuldade de reencarnar, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é o mundo de provas e expiações. Então, uma reencarnação, ela não é uma coisa tão simples, né? A gente não pode efetivamente brincar de perder uma reencarnação. Então, se nós, na nossa vida, percebemos que há um excesso da nossa parte, que a gente não vê, por exemplo, uma pessoa que está apaixonada por um outro, né? Uma paixão que ela pode causar consequências danosas numa relação. Então, quem está vivendo uma paixão, é preciso que a pessoa faça uma reflexão, ela tenha humildade de pedir a Deus que ilumine a sua mente para que ela possa ter escolhas mais sensatas, né? Porque se ela começa, aí a gente vai entrar aqui, é possível o homem vencer uma paixão? Né? A última pergunta aqui era muito interessante. Ele vai dizer assim, ó, haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ou seja, a pessoa vai dizer, olha, essa paixão que eu tenho, ela simplesmente impossível. Eu estou tão apaixonado, e a pessoa vai dizer, eu estou tão apaixonado que eu prefiro perder uma vida, mas eu quero viver essa experiência. Quantas vezes a gente já passou por isso em outras encarnações? Quantas vezes nós já vivemos essa experiência em outros momentos, ou mesmo agora? Muita gente pode estar vivendo uma experiência assim, né, onde ela diz assim, olha, eu só quero viver esse momento. Eu não quero perder a oportunidade de experienciar essa paixão. Pois é, mas, às vezes, essa paixão pode custar muito caro. Às vezes, essa paixão custa uma reencarnação, ou várias reencarnações. Então, diante de vamos dizer assim, de um momento em que a pessoa diz, não, eu quero viver. E quando a pessoa está apaixonada, ela vai dizer, eu quero viver esse momento,
eu não estou nem aí, porque eu não consigo mais enxergar nada. É necessário, então, que a pessoa lembre que a paixão cega, que a paixão faz com que a pessoa não consiga refletir, analisar. Então, ela precisa de ajuda, né? Se ela sozinha não está conseguindo sair desse momento, ela vai precisar de ajuda. Então, os espíritos vão responder aqui. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Porque então nós vamos encontrar muita gente que fala assim, não, eu realmente quero superar essa paixão. Mas os espíritos estão dizendo para nós que muita gente fala que quer superar, mas essa vontade está apenas nos lábios. Eu falo, eu quero, mas eu não dou conta. Então, nós vamos encontrar paixões com bebida, paixões com determinados aspectos, com determinados vícios. Vamos pensar nos vícios, né? A pessoa está tão ligada, ela fala, olha, eu sou apaixonada, eu não dou conta de me libertar desse vício, porque eu sinto bem, eu sinto um prazer, mesmo sabendo que é um vício que lhe trará consequências desastrosas nessa reencarnação. Como é que a pessoa não dá conta? Os espíritos estão dizendo que, na verdade, a pessoa se compraz naquela paixão. Ele vai responder exatamente assim: quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitos ficam que não seja como querem. Ou seja, a pessoa fala, eu quero, mas, na verdade, quando esse quero não dá certo, ela vai ficar insatisfeita, ela não vai ficar aborrecida. Ou seja, porque ela tinha vergonha de dizer assim, olha, eu realmente quero mudar. Não, ela está querendo ainda, ela sente prazer ainda em permanecer ligada a essa paixão. Então, ele diz assim, quando o homem vê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nessas paixões, em consequência da sua inferioridade. Então, uma pessoa fala, eu quero, mas eu não consigo. Quantas vezes a gente vai escutar alguém dizer assim, olha, eu queria muito mudar, mas eu realmente não tenho forças. Eu realmente tenho muitas dificuldades de fazer essa mudança na minha vida. Então, o Espírito está dizendo é que a pessoa se compraz nesse vício, ela se compraz nos resultados dessa paixão. E que, efetivamente, ela não quer mudar. Ou seja, há uma ligação profunda com a sua natureza inferior. Compreende a sua natureza espiritual. Aquele que a procura reprimir, vencê-lo, é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Mas então, quando a pessoa fala, não, eu preciso entender realmente o que está acontecendo comigo. Porque as nossas mudanças reais, verdadeiras, elas ocorrem quando nós temos um entendimento daquele processo. Quando nós nos debruçamos para entender o que está acontecendo. Por que eu não consigo me livrar dessa paixão que tanto mal me faz? Então, quando nós nos debruçamos a analisar assim, quais são os ganhos que eu tenho com essa paixão? Porque o que a gente não pode esquecer é que a gente sempre busca alimentar o nosso homem velho. E o nosso homem velho representa as nossas inferioridades, representam as tentações que nós trazemos na intimidade. Aquilo que o apóstolo Paulo falava, do homem velho. Então, as nossas tentações, elas estão revestidas, elas que revestem o homem velho. Então, não é mais possível viver sobre a orientação do homem velho. É necessário que a gente efetivamente compreenda os fundamentos
belíssimos da nossa doutrina. É preciso gerenciar as nossas paixões. É preciso administrar as nossas emoções. Então, se uma paixão é um excesso, é uma ampliação, é uma potencialização do nosso sentimento ou das nossas necessidades, é necessário que a gente pare, que a gente analise, que a gente faça uma reflexão para que a gente entenda o que está acontecendo conosco. E quando a gente consegue entender o que eu estou ganhando com isso, o que está acontecendo comigo, muitas vezes eu quero realmente alimentar o meu homem velho. Muitas vezes eu quero ser reconhecida pelo outro. Eu quero que o outro possa me aplaudir. Por isso, então, muitas vezes, eu me vinculo, eu me prendo às minhas paixões. Nós nos encontramos aprisionados em nossas paixões, porque elas nos dão a ilusão de que a gente é reconhecido, de que a gente é o melhor, de que a gente é aplaudido, de que nós somos pessoas invejadas pelos outros. Olha os valores que a gente ainda tem buscado na vida. Ser reconhecido pelos homens. Ser aplaudido pelos homens. E por que é que os homens nos aplaudem? Quando a gente se coloca superior ao outro. Quando a gente tem muitos bens materiais, de tal forma que o outro fica surpreendido, o outro fica encantado com todos os nossos recursos materiais. Só que nós sabemos que esse encanto é uma ilusão, porque nada é nosso nesse mundo. Nada daquilo que traz ilusão para o outro, nada daquilo que causa o aplauso do outro, a admiração do outro é real. É tudo uma fantasia. Porque o que causaria, que deveria causar admiração, é a nossa beleza interna. O que deveria causar admiração aos homens é o esforço que nós fazemos em buscar a semelhança de Deus. Em buscar em possibilitar que algumas virtudes possam desabrochar na nossa intimidade. Aí, nós estamos falando de um processo de renovação. Nós estamos falando agora de um homem novo, de um homem que tem a consciência da necessidade de andar de acordo com o Pai, de cumprir o nosso dever, de buscar os valores reais do espírito e não os valores da matéria. E aí, a última pergunta, 912, Kardec vai perguntar, então, para os espíritos, qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea? Então, a gente dizia assim, da nossa natureza corpórea. Porque quando nós temos o reconhecimento dos homens, o aplauso dos homens, a admiração dos homens, geralmente é pela natureza corpórea. E quando nós fazemos todo o esforço para que essa natureza corpórea predomine sobre a natureza animal, significa que nós ainda estamos muito vinculados ao mundo material. Que nós ainda estamos muito presos a tudo aquilo que é perecível, a tudo aquilo que vai desaparecer, vai acabar. E aí, os espíritos respondem a Kardec. A forma mais adequada para se praticar, para realmente extinguir, para realmente transformar o homem material no homem espiritual,
é por meio da abnegação. Quando eu estou pronto para ajudar, quando eu estou pronto para colaborar para um mundo melhor. Com certeza, quando nós estamos compenetrados da nossa participação no plano físico, qual é realmente a nossa participação no mundo? Ser um presente de Deus para as pessoas. Levar para as pessoas o que há de bom e de melhor dentro de nós. E com certeza nós trazemos muita coisa boa em nosso coração. Então, minha gente, pelo nosso esforço, como nós vimos aqui, as paixões desgovernadas, elas poderão nos trazer muitos prejuízos para a nossa vida. Mas, para superar, para vencer essas paixões, as nossas inclinações, e isso é extremamente importante, a resposta que os espíritos darão a Kardec. Então, o Kardec pergunta assim, o homem, pelos seus esforços, pode vencer suas más inclinações? Vejamos a resposta que os espíritos darão a Kardec. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Muito bem. Então, o que os espíritos estão dizendo a Kardec, como a gente ainda não entendeu essa palavra esforço. Porque é a palavrinha, é essa ação do esforço que gera o trabalho. Se a gente pensar lá na equação da física, o que é o trabalho? É o esforço. É o resultado do esforço mais energia. Então, quando nós fazemos e ele está dizendo aqui, esforços insignificantes. Isso é muito interessante. Ele está dizendo que é um esforço muito pequeno, que nós deveremos fazer diariamente para vencer as nossas más inclinações. E ele pergunta assim, o homem pode achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar sobre as suas paixões? E ele vai dizer assim, se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em seu auxílio, porquanto é essa a missão deles. Então, nós estamos observando que as paixões, não existe paixão irresistível. Toda paixão pode ser vencida, desde que a gente faça esforços insignificantes, desde que a gente tenha a humildade de dizer, realmente eu quero melhorar, realmente eu quero superar a minha natureza animal pela natureza espiritual. Ok, minha gente, né, nós estamos agradecendo a vocês a atenção e pedindo, né, que a gente, fazendo essa reflexão, né, para que cada um de nós possa fazer esses esforços insignificantes para superar as nossas paixões, as nossas, vamos dizer assim, os nossos excessos, que poderão trazer consequências, às vezes, irreversíveis, né? Consequências, às vezes, desastrosas e muito danosas para a nossa vida. Ok, minha gente? Então é isso, né? Eu desejo a todos vocês uma boa noite. Fiquemos com
viver o amor. O amor, irmão, irmão, é então transformar o ser e prosseguir na viagem ao Pai e brilhar em luz. Resposta do amor, buscar para encontrar. É preciso voar e viver o amor. Transformar o ser e prosseguir na viagem